Então, meus amigos, de volta aqui ao nosso estudo do direito constitucional. Agora vocês já sabem o que é direito, já sabem o que é direito constitucional e tem uma primeira ideia da palavra Constituição. Mas no vídeo passado eu havia dito a vocês que não existe um consenso, né, a respeito da palavra Constituição. Apenas que Constituição é o que constitui um Estado e não há Estado sem Constituição. Agora, o que passar disso depende muito da visão da pessoa a respeito do Estado. Então, se Constituição é o que constitui o Estado, o que é a Constituição? A partir de que momento o Estado está constituído? Então, conforme o que eu entender a respeito do que é o Estado, eu vou dizer o que é a Constituição também, tá? Então, há vários conceitos. Só que nós vamos estudar aqui aqueles que são mais cobrados nas provas, são os mais populares, são os mais conhecidos, inclusive no contexto acadêmico, e, consequentemente, aparecem nas provas. 3 visões são as mais populares dos concursos. O sentido sociológico, defendido por Ferdinand Lassalle, o sentido político, defendido por Carl Schmitt, o sentido jurídico, que vem de Hans Kelsen. Esses 3 representam, assim, mais de 90% um pouco das questões de prova sobre o assunto. Por via das dúvidas, eu ainda vou acrescentar mais outros conceitos para vocês, tá? Para não correr o risco de estar na prova e eu não ter falado. Mas você conhecendo os 3 primeiros, você já vai, assim, com chance de acertar a questão da prova, a chance é muito grande. Beleza? Então, aguentem firme. Respira fundo nesse vídeo, porque nós vamos estudar teoria e eu quero vocês sorridentes. Então, eu vou explicar, vou dar a dica de como aparece a questão, mas vou explicar para além da dica também. Vocês vão raciocinar junto comigo e depois a gente vai treinando com as questões e vocês vão ver que vai dar tudo certo. Combinado? Então, tá bom. Um primeiro conceito de Constituição, meus amigos, foi defendido por Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, alemão, né, que veio defender esse conceito no ano de 1862. Aí ele publicou lá um livro que eu vou traduzir aqui para o português, tá? A fim de defender esse conceito de Constituição. E ele diz assim: a essência da Constituição. Então, ele foi um crítico dessa ideia de que Constituição é um documento solene de organização do Estado. Vocês lembram que eu falei para vocês que hoje é muito comum no mundo a ideia de que a Constituição é um documento escrito, é um documento solene, né? Alguém um dia parou para escrever. Esse documento contém as regras jurídicas de organização do Estado e que, então, isso aqui vincula as instituições do próprio Estado e a todos os seus indivíduos. Eu disse a você que essa ideia de Constituição surgiu em 1789, quando os Estados Unidos criaram lá a Constituição deles, depois veio a França e criou a Constituição dela, e foi um conceito que veio se consolidando no mundo. Tempos depois, olha lá, ó, a partir dessa ideia que se tinha a respeito de Constituição, Constituição é uma lei que organiza o Estado, veio o Ferdinand Lassalle e criticou isso aqui, ó. Ele falou, nada disso. A Constituição não é esse livro, não é uma lei que organiza o Estado, tá? Não. A Constituição é muito mais do que isso. Vocês precisam acordar. Qual é a essência da Constituição? Qual é a essência, portanto, do Estado? Aí ele vem e diz o seguinte, que a Constituição não é norma jurídica. Você entende o que eu quero dizer com isso? Não é uma lei, um documento solene. A Constituição não é norma jurídica. É fato social. Então, é muito comum que nos livros, no seu PDF e, consequentemente, na prova, você encontre o seguinte, que a Constituição, por essa visão do Lassalle,
é a soma dos fatores reais de poder, vocês vão anotar isso, tá? E vão sublinhar depois. É a soma dos fatores reais de poder que constituem o Estado. Então, quando eu digo que ele foi um crítico da ideia de que Constituição é lei, ele dizia o seguinte, ó. Isso aqui que vocês estão dizendo que é Constituição é uma Constituição fictícia. Porque Constituição não é isso aqui. Isso aqui é inútil. Isso é mera folha de papel. Não é isso que é a Constituição. Não se engane. O que é a Constituição? É o somatório desses fatores reais de poder que são atuantes numa sociedade. A Constituição, gente, ó, acorda. Não é norma jurídica. A Constituição é um fato social. A Constituição é um reflexo da própria sociedade. Esse reflexo da sociedade, essa soma dos fatores reais de poder, é o que ele chama de Constituição verdadeira, Constituição real, Constituição efetiva. Veja só. Então ele dizia, é possível ter em um Estado mais do que uma Constituição. A Constituição que o Estado quer fazer crer que tem, que é essa folha de papel, que é um documento ilusório, fictício, isso é mera folha de papel, e a Constituição real, a Constituição verdadeira. E a Constituição verdadeira é aquela que é o reflexo da própria sociedade. A Constituição verdadeira é aquela que é fruto do somatório dos poderes que são atuantes no próprio Estado. Aí você fala, professora, eu não estou entendendo. Pois é, mas é simples de entender. Veja só, La Salle, esse alemão aqui, na obra A Essência da Constituição, ele quis fazer um despertar para a classe operária, para os trabalhadores. É uma ideia, vocês precisam acordar. E ele chegou a desenvolver isso sistematicamente, a publicar isso. Mas a preocupação do La Salle não era de desenvolver essa teoria no contexto acadêmico, no banco da universidade. Não era essa a preocupação dele, não. A preocupação dele era de promover o movimento social. Era de que a sociedade percebesse que a Constituição, na verdade, não é aquela lei, não é aquele documento é uma enganação, é uma ilusão, uma folha de papel. A Constituição, na verdade, ela nasce desses grupos organizados no Estado que são atuantes e fazem valer o que eles entendem como direito. De modo que o trabalhador, a classe operária, a classe mais baixa, teria que perceber o que acontece, deixar então de fantasia, perceber a realidade para poder se organizar e também ter voz dentro do Estado. Então, era essa a ideia dele, tá? Observe, quando a gente fala assim, soma dos fatores reais de poder, reflexo da sociedade. Pensa na sociedade brasileira. Vamos tentar aplicar o pensamento do La Salle aqui. Então, nós temos a Constituição de 88 aqui, ó. Essa que foi fruto do trabalho de uma Assembleia Constituinte, tem aqui 250 artigos permanentes, mais de 100 transitórios, e as instituições devem funcionar com base nesse documento, e a relação do Estado com a gente é com base nisso, e nossa relação particular também é com base nisso. Então a gente acha que tem uma Constituição. Aí vem o La Salle e olha e fala assim, nossa, mas vocês são inocentes, hein? Isso que vocês estão achando que é a Constituição, esse documento aí, é folha de papel. O que é isso, professor? Não tem valor nenhum. É uma enganação. Vocês se conformam com o documento e vocês deixam de enxergar a realidade. Como que funciona o Estado brasileiro? O que dita as regras para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário? Não é a Constituição. O que vai ditar as regras são os poderes atuantes. Eu vou citar um poder.
Tenta pensar com a cabeça do La Salle aqui. A religião é um poder fortíssimo, atuante dentro do Estado. Uma vez que o povo brasileiro é religioso, em sua maioria. Então, essa organização dos religiosos, sobretudo dos cristãos, fez com que, na hora que a Assembleia Constituinte redigisse o texto constitucional, colocasse lá, além da liberdade da crença, e além de estabelecer um Estado laico, que tinha que ter ensino religioso em escola. Muito bem. Na hora de aplicar essa ideia de Estado laico, aí eu vou ver o funcionamento das instituições. Aí eu vejo que toda a sessão de abertura ali do trabalho da Câmara e do Senado, o presidente da casa fala que vai abrir a sessão debaixo da mão de Deus. Eu percebo que na maior parte das salas de audiência, nos tribunais Brasil afora, está lá a presença de um crucifixo. E eu percebo uma série de feriados nacionais que são decorrentes de uma fé cristã, como o Natal, por exemplo, Corpus Christi, a Sexta-feira da Paixão, por exemplo. E eu percebo nas decisões judiciais que há um favorecimento por essa questão religiosa, preservando tudo isso em que pese ser o Brasil um Estado laico. Vem o próprio tribunal, por exemplo, e diz que sacrificar um animal durante um ritual religioso não configura o crime de maus tratos do animal. Então, eu sacrifiquei durante o ritual religioso ali a ovelha, por exemplo, a cabra, a galinha, o gato, enfim, sangrei o animal, matei na liturgia do culto religioso, isso faz parte da cultura do povo e isso não configura crime. Então, vem o tribunal e reconhece isso. A partir de quê? Julgou com base em quê? Com base em costumes desse povo, nas tradições religiosas de um povo. Vem também o legislativo e se organiza lá assim. Há uma bancada na Câmara que é denominada bancada evangélica, porque há muitos parlamentares que são cristãos evangélicos e que defendem posicionamentos a partir da fé cristã. E isso interfere na criação da lei ou na não criação de leis. Então não há dúvida que as instituições religiosas que se organizam têm como ditar regras, às vezes influenciam nas decisões judiciais, na criação do próprio texto constitucional, na criação das leis. Bom, muito bem. Aí a gente pode pensar, quer ver um outro poder atuante, um reflexo da sociedade, que seria a Constituição? Vixe, o dinheiro. O poder que tem quem tem dinheiro. Então, eu tenho dinheiro, a minha tendência natural de querer mandar em você. Em vocês é o próprio Estado. Então, por vezes, nós já ficamos sabendo de o executivo aprovar medida provisória para beneficiar alguém. Às vezes é o prefeito em conluio com a Câmara de Vereadores, aprova texto de lei lá para beneficiar o fazendeiro. Vou fazer asfalto numa determinada área, mas qual área? É aquela que vai beneficiar a fazenda do João, que vai passar a valer milhões. É aquilo que eu pago porque eu consigo um contrato fraudulento com a administração pública, aí eu divido dinheiro com o gestor público. E aí, com base no dinheiro, eu compro juízes, parlamentares, prefeitos, o presidente, governadores. E acabo que o meu poder estabelecido vale. O Estado gira conforme o que eu quero que gire. Vamos pensar numa outra possibilidade de fator de poder. Cultura. Num país que tem ainda muitos analfabetos e dentre os letrados, muitos analfabetos funcionais, às vezes aquele que se destaca um pouquinho mais, porque tem acesso a um pouco mais de informação, de conhecimento, ele passa a perna em todo mundo que não tem. Eu fui numa determinada capital. Eu não vou dizer aqui qual é, para não chatear ninguém que é da localidade. Mas eu não conhecia ainda essa capital.
de um estado brasileiro. E eu estive lá. Então, fiquei muito assustada, assim, com a desigualdade social, a pobreza intensa. Moro em Brasília, aqui a desigualdade é absurda também. Mas nessa cidade, eu fiquei perplexa, assim, porque a parte que era urbanizada, assim, com alguma dignidade para quem mora, era a primeira rua e a segunda rua. A primeira marítima, a segunda depois dessa beira-mar. O restante da cidade é só numa pobreza extrema e eu nunca vi numa capital tanta quantidade de casa de pau a pique como eu vi nesse lugar. Eu fiquei assustada. E aí, percebendo ali a pobreza, a gente sabe por que políticos, tradicionalmente João, Maria e José, de uma determinada família ou de duas famílias, eles se elegem sempre naquela localidade. Porque qualquer um que tem um pouco de poder desponta. Ou qualquer um que tem um pouco mais de conhecimento e informação desponta e passa o restante para trás. É um fator de poder. Outro fator de poder que a gente pode trazer no contexto de hoje é a mídia. Eu falo de mídia de um modo geral, que passa a informação como quer passar, às vezes corretamente, às vezes não corretamente, às vezes pendente para um lado, distorcendo totalmente a história. A gente conhece como que funciona. E isso forma a opinião das pessoas a respeito dos governantes, a respeito das leis e a respeito do certo e do errado. Então, vocês podem pensar em várias outras hipóteses, eu paro aqui nos meus exemplos, mas eu quis que vocês entendessem, não fica decorando só uma frase, a frase é para saber, porque bateu o olho na prova, viu a frase, você já entendeu o sentido sociológico. Mas eu quero que, além disso, que você entenda o que são esses fatores de poder. Quando o La Salle fala que Constituição não é lei, mas é um reflexo da sociedade, que a Constituição não é norma jurídica, a norma jurídica é uma folha de papel, a Constituição é um fato social, um reflexo da sociedade, é o que é isso? A Constituição é o que constitui o Estado. E o que o Estado é? O Estado é formado politicamente, administrativamente, o que é direito, é obrigação, é dever, a partir da atuação desses poderes que se organizam. Então, a ideia dele, isso é que é a realidade. São essas pessoas que mandam. Portanto, deixem de se iludir e se organizem também. Era mais ou menos esse o pensamento, trocando em miúdos para todo mundo entender. Agora, o que eu quero que vocês guardem disso aqui? Primeira coisa. Então, é para você estudar em casa, sim. Sentidos de Constituição ou conceitos de Constituição, mesma coisa, tá? Aí, para saber, sentido sociológico. Então, quem defendeu o sentido sociológico? Poxa, professor, o nome da pessoa tem que saber? Tem, porque em muitas questões de prova, ele vem, trabalha o nome correto, um conceito correto e muda o nome da pessoa. E fala que esse sentido sociológico foi defendido por Carl Schmitt, por exemplo. Tá? Quando isso é errado, tá certo? Então, é para você guardar o sentido, é para você guardar o nome do pensador também. Aí depois, como é que você vai bater o olho na prova e reconhecer? O que é a Constituição? Constituição não é lei, não é norma jurídica. Constituição é fator de poder. É essa expressão. Fator de poder, o que é? O reflexo da sociedade. E foi, aí outro ponto que é para você guardar. E foi o La Salle que defendeu que no Estado é possível ter duas constituições. Uma fictícia, que seria o documento, a norma jurídica, que ele chamou de folha de papel, e a verdadeira, a real, que são os fatores de poder. Tranquilos? Talvez nesse contexto, assim, você nunca tenha parado para estudar o sentido sociológico defendido por La Salle, né? Mas pegando um pouquinho desse viés aqui, com certeza, em algum momento aí da sua vida, no ensino médio, fundamental, na faculdade, você já estudou o Karl Marx em algum momento. E o Marx também era simpatizante desse sentido sociológico. Só que não exatamente como eu acabei de pontuar para vocês. Esse aqui é o pensamento do La Salle, né? O Karl Marx dizia que a Constituição é um produto das relações de produção. Produto das relações de produção da classe dominante.
Então ele trazia um aspecto não jurídico também, era um aspecto sociológico também. Só que ele pautava mais o conceito dele na parte econômica, a questão da propriedade. Então, são os fatores de produção da classe dominante e o dominado. Então, mais relacionado à questão econômica. Mas eu estou fazendo esse parênteses para você entender que a visão do Marx de Estado reflete na visão de Constituição. E traz uma abordagem sociológica também e não jurídica, embora não seja exatamente o conceito do Ferdinand Lassalle. Beleza? Beleza mesmo? Deixa eu ver se beleza. E se ele colocar então para você na prova assim, ó, veja esse item aí. Para Carl Schmitt, a constituição de um Estado deveria ser a soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade. Você concorda até aqui ou não? Sim, nem lá quem é esse Carl Schmitt, professor. Sim, mas você sabe que essa ideia de Constituição não é do Carl Schmitt. Essa ideia de Constituição é do Lassalle. Então já está errado aqui. O pensador não é o Schmitt, é o Lassalle. Caso isso não ocorra, ele a considera como ilegítima uma simples folha de papel. Isso aqui, de fato, que ele está falando é o sentido sociológico de Constituição, um conceito até correto que ele coloca do sentido sociológico, mas quem defende isso aqui é o Ferdinand Lassalle, não é o Carl Schmitt. Tá vendo? Ele troca o nome da pessoa. Por isso é para você estudar do jeito que eu indiquei lá. Então, a 3 está errada. Na visão sociológica de Lassalle, em um possível conflito entre a Constituição jurídica e a Constituição real, esta, ou seja, a real, prevalecerá. O que é a Constituição jurídica? É a norma jurídica, a Constituição como lei, em termos amplos da palavra. É o que Lassalle chamou de folha de papel. Isso aqui é fictício. Essa lei não é o que organiza de fato o Estado. Isso é folha de papel. A Constituição verdadeira, a real, é o reflexo da sociedade. A soma dos fatores reais de poder. E isso aqui é o que prevalece sobre isso, já que isso é folha de papel. Isso é o que prevalece. Não foi o que eu acabei de explicar para você? É o que a Quadrix também colocou lá. Beleza? Então, a 4 é correta, tá bom? Seguindo. Observe a seguinte definição de Constituição. A Constituição não passa de um mero pedaço de papel, sem força diante da Constituição real, que seria a soma dos fatores reais de poder, isto é, das forças que atuam para conservar as instituições jurídicas vigentes. Trata-se do quê? Então, por mais que eu não tenha falado ainda dos demais conceitos para vocês, a gente ainda vai ver, mas aqui você já bateu o olho e por aquilo que eu acabei de explicar e as palavras que eu pedi que você marcasse, pedaço de papel é aquela Constituição fictícia, sem força da Constituição real, que é a soma dos fatores reais de poder. Essa é a visão sociológica de Constituição, defendida por Ferdinand Lassalle. Beleza? Vocês responderam sorridentes? Então, eu mostrei para vocês, ó, diferentes concursos, diferentes bancas, mas a abordagem é essa, tá? Nas provas. Beleza. Tá gostando? Tá achando que isso é chato, que é difícil? Aqui, na prova objetiva é muito melhor. Porque num concurso do Senado para consultor, num dos cargos lá de consultor, o tema da discursiva de constitucional era esse, conceitos de Constituição. Aí é mais legal, né, para você discorrer sobre o conceito de Constituição. Tá vendo que tudo ainda pode ser pior? Portanto, alegre-se com as questões objetivas. Bom, então já vimos ali a visão do Ferdinand Lassalle. Agora a gente vai ver uma outra opinião de um outro alemão chamado Carl Schmitt, que discordou veementemente do Lassalle, tá? E inovou ao defender o que ele chamou de sentido político de Constituição.
Esse pensamento dele já foi defendido bem mais adiante, ó, foi no ano de 1928 já. Aí ele também publicou um livro, que eu vou traduzir também para o português, chamado Teoria da Constituição. Só que, diferente do La Salle, que tinha uma preocupação com a classe operária, de ficar defendendo a opinião dele com o povo na rua, o Carl Schmitt não. O Carl Schmitt, além de ele ser jurista e pesquisador, ele era também professor. Então, ele defendeu o posicionamento dele na academia, na faculdade, no banco da faculdade. E ele foi, assim, dentre os juristas e dentre a população letrada da época, ele foi, nesse primeiro momento, muito amado, tá? Quase que idolatrado, por inovar ali no conceito de Estado e no conceito, consequentemente, de Constituição. E nesse sentido político, o grande lance do Carl Schmitt, a grande intenção dele, foi a de tirar, abrandar o valor jurídico de Constituição. A ideia de que a Constituição é uma lei, cumpra-se a lei, a Constituição limita as instituições, limita as autoridades, limita as pessoas. Não. A Constituição não é isso, uma lei de organização. A Constituição, na verdade, é uma decisão política. Olha a ideia do Carl Schmitt. Então, a Constituição é uma decisão política. Então, perceba, quando ele diz assim, ó, é possível ter a Constituição, eu vou representar como CF, só para você saber que eu estou escrevendo Constituição, tá? A Constituição, que é uma decisão política, vou repetir, e a Constituição não é uma lei, ela não é uma norma jurídica, ela não é uma lei, tá? Essa lei, esse documento solene que vem depois, a ideia de lei, o que o La Salle chamou de folha de papel e a gente está chamando de documento, é simplesmente algo posterior à decisão política. É simplesmente a sistematização da decisão política. Calma que você já vai entender esse pensamento aqui. Então, veja, por essa visão, por exemplo, imagine que fosse aqui o caso brasileiro. Aqui temos a Constituição de 88. Aí apareceu o João, por exemplo, um ditador, alguém que de repente resolveu tomar o poder, alguém que, por exemplo, aplicou o golpe de Estado, tomou o poder. E o João passou a ser o ditador das regras. E o João passou a dizer faça ou deixe de fazer. Ah, mas aquilo que o João está mandando fazer ou deixar de fazer não está compatível com aquilo que consta na Constituição. Então, se eu der valor de norma jurídica a isso aqui, se eu entender que a Constituição é essa norma jurídica, o que o ditador, o João, está fazendo seria inconstitucional e ele teria que ser limitado por esse documento. Então, o que o Carl Schmitt criou foi uma maneira de dizer o seguinte, que o João, o governante, aquele que representa o poder executivo dentro do Estado, ele não está vinculado a esse documento aqui. Pelo contrário, porque a Constituição não é esse documento. A Constituição antecede a criação do documento. A Constituição nasce quando esse cara aqui toma uma decisão política, a partir de uma realidade, de uma conveniência, de uma realidade daquele país. Às vezes realidade econômica, às vezes realidade sociológica,
às vezes por uma questão mesmo de soberania. A Constituição, ela vem primeiro, ela vem da tomada de decisão. E eu quero que vocês guardem isso. Quando a gente for estudar poder constituinte, eu vou precisar que vocês se recordem desse conceito que eu estou explicando. Por isso que eu estou batendo na tecla, indo mais devagarzinho, porque vai dar origem ao que a gente vai estudar como poder constituinte material e poder constituinte formal, tá? Mas observe, que ele está dizendo o seguinte: a Constituição constitui o Estado. E o que vai definir o Estado? Uma decisão política que precisará ser tomada por alguém a partir de uma realidade, uma necessidade do próprio Estado. E a Constituição nasce nesse momento, na tomada da decisão. E num segundo momento só, é que um órgão vai sistematizar essas regras em normas jurídicas. Vai trazer a roupagem de uma norma jurídica, vai trazer a roupagem do que se entende como lei. Mas o gestor, ele não fica vinculado a esse documento. Por que não? Porque a lógica dele é inversa. O que ele diz é o seguinte: o fundamento da Constituição é a vontade política que antecede. Então, o que faz valer esse documento é a vontade política que foi anterior ao surgimento do próprio documento. Olha lá. E ele vai além e diz que o Estado é anterior à Constituição. E a Constituição é maior do que os direitos. E os direitos, ainda que fundamentais, não podem flexibilizar ou mitigar a atuação do Estado. Ixi, inverteu tudo o que se pensava. Então, veja, a decisão política é que dá validade à Constituição. A Constituição é maior do que os direitos fundamentais. O que ele quer dizer com isso? A Constituição é maior do que os direitos do homem, do povo. O que será meu direito, o que será seu direito, depende muito da decisão política que precisará ser tomada. Então, primeiro a decisão política, em seguida a sistematização, por meio de regras jurídicas, por último o direito fundamental, vinculado às regras jurídicas à decisão política. Então ele flexibilizou a ideia de Constituição-lei. Constituição não é lei. Constituição é fator de poder. Constituição é um fator de poder que não é um reflexo da sociedade. Olha a diferença. O fator de poder dele não é reflexo da atuação desses grupos. Não. O fator de poder dele é decisão política. Tomada por quem? Pelo executivo. Quem do executivo? O chefe. Quem é esse chefe? Um ditador. Então ele não está vinculado a lei nenhuma. Ele toma a decisão e depois o legislador acompanha. Aham, aí fica fácil, né? Você viu a base teórica que foi utilizada por Hitler? É essa aqui. Eu sei o que é bom para o povo. Então, eu vou tomar a decisão. Agora, porque a realidade aqui na Alemanha faz com que tomemos essa decisão em defesa do nosso próprio povo. Está sendo agora aqui prejudicado por estrangeiros, sobretudo por estrangeiros. Então, eu não vou dizer que o governante ficará vinculado a essas leis que têm até inspiração em outros estados e feitas aqui por estrangeiros também que vivem no nosso país, estão aqui atrapalhando até a preservação da nossa etnia. Preciso salvar o povo. Então eu tomo a decisão e depois o legislador acompanha. E aí deu no que deu. Mas de início, um pensamento totalmente diferente. Uau, né? Aplaudido. Depois da Segunda Guerra Mundial, porque deu no que deu, demonizado. Demonizado mesmo, gente. Ao ponto de vários livros do Carl Schmitt, sobretudo esse Teoria da Constituição, serem queimados nas frentes das universidades. Nos Estados Unidos isso aconteceu mais de uma vez. Agora, já no século XXI, é que a gente tem voltado a falar em Carl Schmitt.
tirando um pouco da demonização dele, aproveitando o que pode ser de bom desse pensamento dele, sobretudo na perspectiva de poder constituinte, que é uma outra matéria que a gente ainda vai estudar. Mas vamos lá aos pontos que eu quero que vocês guardem para a sua prova. A primeira. Sentido político. Ideia defendida por quem? Carl Schmitt. Então, é para conhecer a pessoa. O sentido político faz oposição ao sentido sociológico. Alemão também, mas a tese dele é totalmente diferente daquela que a gente viu, que nasceu primeiro, defendida por La Salle. Tá certo? Então, aqui, na sua prova, bater o olho, você vai identificar como esse sentido político. Constituição é uma decisão política. Então, a Constituição não é lei, ela não é uma norma jurídica, tá certo? A Constituição é uma decisão política. De modo que, se a Constituição é uma decisão política, eu tenho no Estado duas coisas. Uma, a Constituição. Outra, as leis constitucionais. Então, repetindo, a Constituição, como eu já expliquei várias vezes, é uma decisão política. E o que ele chamou de leis constitucionais seria essa explicação que eu trouxe aqui. A hora que eu vou sistematizar em regras jurídicas a decisão já tomada. Então, as leis constitucionais, elas são secundárias. A Constituição mesmo é a decisão política. As leis constitucionais vêm dessa sistematização da decisão política, quando as leis, os diplomas jurídicos surgem propriamente. Só que o fundamento de validade da Constituição é a vontade política que a antecede. Então, o fundamento de validade dessas regras jurídicas aqui, dessas leis constitucionais que ele chamou, é a decisão política. Beleza? E mais, o Estado é anterior à Constituição. Como o Estado é anterior à Constituição? Porque o Estado nasce aqui, ó, na decisão política. Então, o Estado é anterior à Constituição. A Constituição, quando nascem as leis constitucionais, ó, são maiores que os direitos fundamentais. Ou seja, não vem arguir aqui que você é ser humano e que pelo fato de você ser um humano, que você tem direitos, não. Primeiro, que o que vai definir o Estado é a decisão. Segundo, as leis constitucionais refletem essa decisão e são maiores que os direitos do homem. Daí falarmos no nazismo e nas consequências disso durante a Segunda Guerra Mundial, em total afronta a qualquer percepção de direitos humanos que se tinha. Ficou entendido? Professor, eu posso associar o Schmitt ao Hitler? Associação direta. Pode sim. Inclusive, de vez em quando até aparece na prova, mas aí é mais na área jurídica, na área administrativa eu nunca vi cobrar. Via das dúvidas, você sabe. Tá bom?